Olá, amigos. Sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre desrespeito. Vamos primeiro pedir a bênção do Nosso Senhor. Amado Pai, que habita nos altos céus, te agradecemos todos os dias, Pai, tudo aquilo que nos tens dado. Te agradecemos a tua luz, te agradecemos o teu Espírito que nos vem fazer entender, Pai, o tempo em que vivemos. Ajuda-nos, no entanto, a tomar as medidas necessárias para que, na realidade, não caiamos nas subtilezas dos tempos modernos e nas armadilhas de Satanás. É aquilo que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vou falar-vos hoje de um assunto pertinente. Esta notícia que vos trago, ela veio do Brasil, mas passou-se em Portugal também, ou passa-se em Portugal e em qualquer país do mundo. Ela é transversal à nossa sociedade corrompida em que vivemos neste momento. Esta notícia diz-nos o seguinte, é o clamor de um professor. Diz-nos, tenho medo de o aluno me agredir. Violência afasta professores da escola. Este é um grito de socorro que, na realidade, os professores estão tendo hoje em dia. Esta moda, se é que assim podemos chamar, de que os alunos devem enfrentar o professor, denegrir a imagem do professor e, muitas vezes, cruzar o limite do respeito e da integridade e agredir o próprio professor. Mas sabemos que isto é fruto dos tempos modernos. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto? Será que a Bíblia já nos falava destas coisas? Venham comigo até ao livro de Timóteo, uma das cartas de Paulo a Timóteo, no livro de 2 de Timóteo, no capítulo 3, verso 2. E olha o que a Bíblia diz acerca de como é que iriam ser os últimos tempos. Vamos começar no verso 1. Diz o seguinte, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais e por aí fora. Não vamos ler o resto. No fim dos tempos, nos tempos em que vivemos, mesmo antes da breve volta de Cristo, uma das características das pessoas, e neste caso falando dos jovens, é que elas seriam desobedientes a pais e mães. Como é que isto acontece? Hoje quero focar convosco o aspecto da educação, da verdadeira educação e das falhas que nós pais tendemos a ter por causa da influência desta sociedade corrompida. Reparem, para isto acontecer, para que professores tenham medo sequer de ir à própria escola, ao seu local de trabalho, para que o professor, a profissão de professor seja declarada como profissão de risco, quando aqui há algumas décadas atrás era uma profissão honrosa e que qualquer pessoa gostaria de ter, a profissão de ensinarmos os mais novos, de darmos o conhecimento necessário para que eles um dia possam subir na vida e terem uma profissão. É nobre esta profissão de professor, mas parece que ela caiu num descrédito tal que, na realidade, é classificada pelos diversos governos como uma profissão de risco, ao lado de bombeiros, de polícia e por aí fora. Ao lado de profissões que enfrentam muitas vezes acidentes, criminalidades várias, parece que o professor está a enfrentar também este tipo de situações. Faz algum sentido esperar agressões e atos criminosos de crianças? Claro que não. Mas nesta sociedade em que vivemos parece que nada faz sentido. E a única coisa que faz sentido é realmente ter esperança na breve volta de Cristo. Mas vamos analisar este problema um pouco mais a fundo. Realmente, vocês podem fazer esta pergunta. O que é que se passa com os pais hoje em dia que permitem isto? Mas, na realidade, também o que é que se passa com os filhos que na realidade chegam ao ponto, não é? Como eu vos disse, de agredir, de partir para a violência contra aquele que lhes está a formar e a permitir que eles avancem na vida, que tenham o conhecimento necessário para avançar, digamos, na vida, para serem, como se costuma dizer, para ser um dia, serem alguém. Há pais,
E eu sei de pais que não querem mostrar a Bíblia para os filhos, não querem falar de Bíblia para eles, porque não só acham supérfluo, desnecessário, como também alguns dizem que têm episódios muito violentos, como por exemplo o episódio de Sansão, o episódio de Davi e de Golias, entre outros. Parece que a Bíblia é um livro não grato entre as pessoas. E por outro lado, qual é a solução que as pessoas arranjam? Em vez da palavra de Deus, entregam às crianças o telemóvel para elas verem todos os demais conteúdos da internet, livremente, põem-nas em frente ao televisor assistindo filmes da Disney, os quais são altamente diabólicos, dão toda a permissibilidade possível e mais alguma aos seus filhos. Mas Bíblia não, porque é violento. Adiante. Os jovens de hoje em dia, e isto é um pouco transversal a todo mundo, os jovens de hoje em dia enfrentam um grave problema, mas vamos também focar-nos aqui, entre outros, nos lares cristãos. Nos lares daqueles que são professos cristãos e dizem ser filhos de Deus. Mas mesmo nos lares cristãos, à semelhança de muitos outros, os jovens dão-se ao luxo, dão-se à liberdade, de serem mal educados para com os pais, de serem desobedientes, de serem obstinados, de serem orgulhosos, de serem malandros, tudo porque os pais resolveram amar mais aos seus filhos do que os princípios divinos. Porque se os pais amassem verdadeiramente os princípios divinos, acham que os seus filhos teriam comportamentos desta natureza? Acham que os veriam refilar com os pais? Acham que os veriam serem mal criados com os pais, mal agradecidos, denegrir os pais, violentar os pais? Acham que os princípios bíblicos, se fossem postos em prática, isto acontecia? Tampouco. Mas os papás preferem andar com os filhos ao colo, passo a expressão, do que verdadeiramente aplicar princípios bíblicos. Vamos ver também o que é que a Bíblia nos diz acerca deste tipo de atitude. Acerca desta atitude que os pais têm hoje em dia, digamos, de passar por alto conselhos bíblicos e pegarem na sua própria consciência e substituir a Bíblia pela sua consciência. Olhem o mal que está aqui, amigos. Venham comigo ao capítulo 10 de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 10 de Mateus, no verso 37. Palavras do próprio Senhor Jesus, não são minhas. Mateus 10, verso 27. Verso 37, perdão. No verso 37, diz assim: Palavras do Senhor Jesus, quem ama a seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras não são minhas, são palavras da Bíblia. Portanto, já vamos ver o que é que a Bíblia aconselha acerca da educação. Mas, seja lá o que for, e já vamos ver, é bom que coloquemos em prática, porque se não o fizermos, estamos a amar mais os nossos filhos do que amamos a Deus. E notem-me bem, meus queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus não poupou o seu Filho por nossa causa. Deus fez moer o seu Filho, fez sofrer o seu Filho e sofrer até à morte e morte de cruz. Para que nós estivéssemos hoje aqui, para que eu estivesse aqui a falar convosco e vocês me tivessem a ouvir. Foi por nossa causa, por causa de todas as pessoas que viveram desde há 2000 anos para cá e por causa de nós hoje que estamos aqui. Foi que Jesus sofreu. Deus não teve pena do seu Filho. E vamos nós ter pena dos nossos? Para quê? Bom, dizem os velhotes, dizem os idosos, que penas têm os patos e as galinhas. Não me levem a mal, mas é uma expressão bem portuguesa. Não devemos ter pena, devemos ter amor, mas não pena, porque na realidade estaremos a substituir a conduta de uma verdadeira educação. Os pais, em vez de praticarem
e vamos a este tópico também, a ciência da verdadeira educação, como eu vos estava a dizer, a qual passa pelo ensino doméstico, pelo ensino em casa, pelo ensino de qualidade, onde os pais podem ensinar os seus filhos de tenra idade até à juventude, até à adolescência, podem ensiná-los em casa de forma calma, num ambiente calmo, num ambiente de princípios, ensinando-os através dos princípios bíblicos, ensinando as ciências, as matemáticas e a história, todas estas coisas, mas no contexto cristão, no contexto familiar e até mesmo no contexto bíblico, porque, por exemplo, a história é uma das disciplinas que se insere claramente no contexto bíblico. Ou, quando muito, quem puder, numa escola cristã, que infelizmente às vezes não tem preços acessíveis, mas mesmo assim, penso que se pudermos vale a pena o esforço. Mas ainda assim, a melhor educação delas todas é dada em casa, junto dos pais, junto da mãe, junto do lugar que Deus classificou como santo, que é o lar. Em vez disso, os pais procuram o bem-estar que a sociedade pode oferecer, procuram um bom emprego, procuram uma boa formação académica para um dia terem um emprego lucrativo, para poderem ter um bom apartamento, uma boa casa, um bom automóvel, uma boa vida confortável. E para isso, hipotecam o futuro dos seus filhos, mandando-os para escolas públicas, para as escolas estatais, as quais estão cheias de vícios, cheias de problemas, cheias de má conduta, com o sistema laico de educação que roubou completamente Deus da mente das crianças. E não só satisfeitos com isso, não só roubaram Deus, como estão colocando as escolas na mente das crianças. E já vimos aqui num vídeo anterior que eu fiz para vocês, do regresso às aulas, estão colocando na mente das crianças esta ideologia de género, estão colocando na mente das crianças magias, estão colocando na mente das crianças ateísmo, comunismos, princípios comunistas e por aí fora. Amigos, foi para isso que Deus nos deu filhos, para nós colocarmos os nossos filhos na boca do dragão? Meus queridos, não sou eu que estou a inventar. Olhem bem à lupa o que está à vossa volta. Percebam o que é verdadeiramente as escolas públicas, percebam quem está a controlar as escolas públicas e percebam que tipo de coisas eles estão ali a ensinar. Na realidade, é caso para perguntar quantas horas nós passamos a ensinar os nossos filhos acerca da palavra de Deus. Às tantas, não tantas quantas nós queríamos. Mas, na realidade, os nossos filhos passam 5, 6, 7, 8 horas dentro da escola aprendendo tudo e mais alguma coisa, sendo transformados em pequenos monstros por esta sociedade laica e corrompida. E, infelizmente, há um ditado português, outro, porque a sabedoria popular por vezes até é certa, onde diz que de pequenino é que se torce o pepino. Tem sentido. A Bíblia, por sua vez, também não diz coisas muito diferentes destas que vos acabei de dizer. Não tem este ditado do pepino, mas tem outros provérbios, os quais são bastante atuais, embora ninguém queira olhar para eles, embora eles tenham sido esquecidos pelas pessoas por conta desta sociedade, a qual tem implementado regras de educação que são completamente falhas, que são completamente obsoletas. Quando a Bíblia nos diz qual é a verdadeira maneira de nós educarmos os nossos filhos. Venham comigo a Provérbios, no capítulo 23. Provérbios. Um livro cheio de sabedoria, irmãos. Aconselho vivamente a vocês lerem Provérbios. Provérbios, no capítulo 23, diz-nos o seguinte, Provérbios 23, 13, diz isto: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Bom, parece que temos medo de matarmos os nossos filhos se os castigarmos mais severamente. Não, a Bíblia diz, não é por morrer. A Bíblia diz que umas pancadas dadas na altura certa e com a devida sabedoria e o devido amor, claro, mas dadas na altura certa, elas fazem milagres. Aqui diz que não vai morrer por causa disto.
Em Provérbios 19 também, recuemos ao capítulo 19, agora no verso 18, diz o seguinte: corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Ok? Vejam que a Bíblia é equilibrada. A Bíblia não pende mais para um lado ou pende mais para o outro. Ela é saudavelmente e santamente equilibrada. Diz-nos que devemos castigar ou corrigir o filho. Aqui diz corrigir, é a tradução mais correta. Corrige o teu filho enquanto há esperança. Enquanto o podes fazer, enquanto se consegue, segundo a sabedoria popular, torcer o pepino. Enquanto conseguimos fazer alguma coisa deles, corrigimos-los enquanto há esperança. Mas não te incites a destruí-lo. Mas não passemos também um certo limite. Para tudo há limites. E quem precisa de sabedoria, peça a Deus, também diz a Bíblia. Para educar é necessário muita sabedoria, muito tato, mas também muita firmeza e coragem. E é isso que a Bíblia nos está a querer dizer, meus queridos. Vamos a Provérbios 22 agora. Avançamos para o capítulo 22, no verso 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Ou seja, a tolice está ligada ao coração do menino. É normal. Eu fui jovem, vocês foram jovens, todos nós fomos jovens. E enquanto jovens nós não éramos pessoas coerentes. E enquanto jovens nós não pensávamos com a nossa cabeça. Ou aliás, nem pensávamos. Apenas fazíamos ou tentávamos fazer as coisas como nos deste na real gana, passa a expressão. Mas isto é normal até aqui. Na juventude não há muita sabedoria. Mas a vara da correção o que é que vai fazer? Vai afugentar essa tolice. A vara da correção, meus queridos. Aqui não diz outra coisa. Não só estou a inventar, são palavras bíblicas, são conselhos bíblicos, que, embora estejam esquecidos, eles continuam válidos. Vamos ler mais um verso. Provérbios, no capítulo 14. Capítulo 14, também no verso 15. Diz assim: o simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Estão a ver? Hoje em dia, esta sociedade aconselha-nos a que não se deve castigar as crianças, só se deve falar com elas, devemos permitir aquilo que elas querem, deixar fazer tudo o que elas querem, dar-lhes total liberdade. É isto que esta sociedade corrompida nos diz. E a Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo. Bom, a Bíblia diz que nós devemos ser simples, mas não desta maneira. Não com esta inocência de meter dentro das nossas casas doutrinas que não são de Deus, doutrinas que não visam uma boa educação. Porque se esta sociedade é corrompida e está debaixo da mão do inimigo, o que é que acham que o inimigo quer fazer às crianças? Torná-las cada vez mais malucas, mais tolas, mais agressivas, mais sem juízo, mais maldosas. E o que a sociedade nos está a impor, a educação que eles nos aconselham, é que nós eduquemos as crianças no sentido delas serem cada vez piores. Então não vamos dar crédito a essas coisas, é a Bíblia que o diz. Mas o prudente atenta para os seus passos. Então vamos atentar para aquilo que temos que fazer, que verdadeiramente, para as decisões que verdadeiramente temos que tomar. Provérbios 22, voltamos ao capítulo 22, agora no verso 6, ele nos diz, e este versículo vocês conhecem: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus queridos, estas palavras, como vos disse, elas não são minhas, são palavras bíblicas, mas deixem-me dar-vos o meu testemunho. Dou graças a Deus, e normalmente aqueles que são corrigidos, aqueles que são disciplinados, quando chegam a mais velhos, dão graças por isso, agradecem todas as disciplinas as quais sofreram. E eu sou disso um exemplo. Tudo aquilo toda a disciplina digamos, em que passei quando era novo, pela mão da minha família, tudo isso eu já agradeci, não só a eles, mas a Deus também. Porque isso me permitiu a mim estar no caminho certo e ser uma pessoa madura e pronta para enfrentar a vida. Se não tivesse sido corrigido,
Se tivesse sido deixado de qualquer maneira, fazendo a minha própria vontade, acreditem, amigos, vocês hoje não me estavam a ver aqui à vossa frente. Hoje não estaria a dizer-vos estas palavras, nem hoje estaria a dar-vos este conselho. Este e outros baseados na Bíblia. Estaria por aí, sem eira nem beira, como costumamos dizer em bom português, à mercê de todo tipo de sorte. Portanto, dou graças a Deus por toda a correção e disciplina a qual, digamos, me fizeram passar, porque foi tudo para o meu bem e para bem também da minha vida. Como eu vos disse, pessoas jovens que são corrigidos, eles agradecem. Daí o meu exemplo pessoal, vocês pais podem dar o vosso, e é bom que os vossos filhos aprendam do vosso exemplo, é bom que os vossos filhos aprendam aquilo, um pouco, que vocês também passaram. Não digo os erros, mas digo essa correção e disciplina que vigorava antigamente. Não com exageros, claro, com a devida sabedoria, prudência e amor, porque a Bíblia é um livro equilibrado. Mas, ao contrário, reparem, se vocês deixam os vossos filhos na libertinagem deste mundo, fazendo aquilo que querem e lhe apetece, apenas educando-os, não é? Na base da conversa, na base do diálogo, ele é necessário, não digo que não. O diálogo é sempre necessário. Até porque um castigo mais severo deve-se partir para ele, em último caso. Porque sim, também falo como pai de 2 filhos. Mas toda a criança que não é corrigida, toda a criança que não é disciplinada, toda a criança que não é orientada, quando chega à velha, quando chega a mais velha, mais madura, creio nas minhas palavras que ele se vai revoltar contra os seus pais. Porque os pais não disseram qual era o caminho certo para ele andar. Meus queridos, este assunto é de extrema importância. Mesmo vocês que já não têm filhos, pensem nestas coisas. Aqueles que têm filhos, mais ainda devem pensar nestas coisas. Por isso, aqueles que verem este vídeo, compartilhem, enviem para outras pessoas que são pais, enviem para outras pessoas que estão neste momento passando algumas dificuldades com os seus filhos, porque nesta sociedade não é nada de admirar. Estou aqui para vos ajudar. Não estou aqui para condenar ninguém, meus queridos. Eu sou tão falho e tão mau quanto vocês também. Estamos todos, digamos, no mesmo barco. Mas este assunto deve ser trazido à luz do dia, porque os princípios bíblicos, infelizmente, estão debaixo do pó do erro. Esta sociedade tem trazido cada vez mais falácias, trazido cada vez mais mentiras aos ouvidos das pessoas. Em todas as matérias, em todos os quadrantes da sociedade, a todos os tipos de pessoas. Especificamente falamos sobre educação, porque é um flagelo hoje em dia aquilo que os nossos filhos fazem fora de casa. Depois, muitos pais queixam-se que os filhos não sabem ouvir um não. Muitos pais queixam-se que os filhos são revoltados, que os filhos têm depressões, que os filhos necessitam, na realidade, de cuidados de psicólogos e por aí fora. Cada vez mais os pais passam vergonha por causa dos filhos, porque insistem em educá-los nos parâmetros deste mundo. E cada vez mais os pais serão envergonhados por causa disso. Cada vez mais os pais gastarão dinheiro com os filhos em psicólogos, em tratamentos, em medicamentos. Tudo porque não foi aplicada a verdadeira educação. Aquela educação que a Bíblia aconselha. É vergonhoso os pais serem chamados à escola repetidas vezes porque os filhos têm má conduta, porque os filhos têm tratado mal os professores, porque os filhos têm faltado ao respeito aos professores e aos colegas, porque em casa talvez não tenham ensinado bem o que é o respeito à autoridade. Muita coisa pode ser evitada se os princípios bíblicos de educação forem aplicados. Há outros livros também, muito bons, como o Lar Adventista, como a Orientação da Criança, escritos pela autora cristã Ellen White. Muitos livros bons que podem ser lidos e que podem, digamos, ter... Além da Bíblia, têm conselhos também extraordinários.
Eu queria também ir para o capítulo 29 de Provérbios. Venham comigo novamente a Provérbios no capítulo 29. Hoje vamos guiar um pouco para aquilo Vamos examinar várias passagens bíblicas neste sentido, porque esta questão muitas vezes é controversa para os pais. Eles dizem, bom, eu sei como é que é educar os meus filhos, outros dizem, não, eu tenho a minha opinião. Eu não estou a dar a minha opinião, meus queridos, eu estou a dar factos e versos bíblicos. Então a Bíblia diz-nos, em Provérbios 29, no verso 15 ao 17, diz-nos o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Que coisa atual, irmãos! Parece que o rei Salomão, quando escreveu isto, parece que vivia no século XXI. Verso 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Verso 17. Corrija teu filho e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Então, para termos paz e descanso com os nossos filhos, o que é que devemos fazer? Provérbios 29, 17. Corrija teu filho. Corrijam os vossos filhos. Se é necessário diálogo, é diálogo, mas se é necessário vara, é vara. A sociedade é tão má que, se alguém vir vocês disciplinando os vossos filhos de forma mais enérgica, se vocês virem os vossos filhos dando uma palmada ou umas varadas, como diz aqui, vocês serão alvo de queixas às autoridades. Porque a sociedade hoje diz que não se deve agredir ou bater as crianças. Eles chamam-nos até espancar, chamam nomes muito feios para tirar-nos a coragem de aplicarmos os princípios bíblicos. A sociedade, comandada por Satanás, não quer gente obediente, não quer gente bem formada e não quer gente de princípios. A sociedade hoje em dia quer demónios. E as crianças hoje em dia, meus queridos, a esmagadora maioria delas, isto vejo eu com os meus olhos, não são crianças, são pequenos demónios. É uma barbaridade aquilo que nós vemos hoje em dia. A falta de respeito, a falta de decoro, a falta de humildade, a falta de amor que as crianças têm para com os seus pais e uns para com os outros. É algo indescritível. Justamente porque esta sociedade diz, a Bíblia diz, chega a corrige o menino com a vara, mas a sociedade diz, não, vara não, temos que os levar ao colo. E os resultados estão à vista. Cada um de nós terá que decidir o que quererá fazer com os seus filhos. Pergunto, para quem é que nós estamos educando os nossos filhos? Nós estamos educando os nossos filhos para viver aonde? Será que é no reino de Deus? Vivendo eternamente? Seguindo os princípios que a Bíblia nos diz para seguir? Ou estamos educando os nossos filhos pela nossa própria sabedoria, contribuindo para que eles sejam educados para o reino de Satanás? Sim, porque, como vos disse, a maioria das crianças nesta sociedade estão sendo educadas para viver no reino de Satanás e, consequentemente, para arderem no lago de fogo. Porque, sim, é isso que espera a Satanás, seus anjos e seus seguidores. O lago de fogo. E crianças mal educadas não serão exceção, meus queridos. Quando Jesus vier daqui a muito pouco tempo, sabem o que é que ele vai perguntar aos pais? Ele vai perguntar isto. Pai, mãe, onde estão os filhos que te dei? E o que é que vocês vão responder a isto? Qual vai ser a vossa resposta? Vão dizer, Senhor, eis aqui os teus filhos e eduquei-os conforme os teus princípios e estão aqui para ti, para serem cidadãos do teu reino? Ou vamos dizer, olha, Senhor, não sei, os meus filhos não estão aqui. Bom, isto passa por uma questão de mordomia. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu. E se os filhos foram dados por Ele, então nós devemos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Se nós formos maus mordomos, o que é que acontecerá a um mau mordomo que não devolve ao Senhor aquilo que Ele deu? O Senhor deu-nos filhos bebés e nós devemos devolver filhos adultos ou filhos ensinados a amar o seu reino. É como se nós nos fosse entregue um talento, uma moeda, e nós tivéssemos de devolver não uma, mas duas ou três. Uma espécie de juros que Deus nos está a cobrar aqui. Se eu não tenho nem a moeda que Deus me deu para devolver, o
o que é que Deus vai fazer comigo? A Bíblia diz: vai julgar-me nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então vejam que esta questão da educação é mais profunda que aquilo que nós estamos a pensar. Não só estamos a lidar com o ser humano, não só estamos a formar alguém para viver na sociedade, para ser alguém na sociedade ou para fazer a diferença, mas também estamos a educar alguém para viver no reino dos céus ou não, e consequentemente disso vai depender da nossa salvação. A nossa salvação depende da maneira como nós criamos os nossos filhos. Dá que pensar. Portanto, amigos, deixo-vos este conselho. Quem tem filhos pequenos, ou se vocês conhecem alguém que tenha filhos pequenos, passem este vídeo, passem estas palavras, passem estes versículos bíblicos, se quiserem. Ajudem a salvar uma alma, ajudem a salvar uma criança da perdição e ajudem também a salvar os seus pais. Meus queridos, desejo, e sobretudo aos pais, desejo a bênção do Senhor, desejo a inspiração do Senhor e desejo que vocês abram o vosso coração à influência do Espírito de Deus, para que Ele vos guie da melhor maneira como vocês podem educar os vossos filhos. Desejo-vos as maiores bênçãos do Senhor na vossa vida e até à próxima.